Olá, tudo bem com vocês? Sou o professor Arthur. Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. O tema de hoje, equações irracionais. Já vamos entender o que é isso aí. Equação irracional é quando a letra, a incógnita, está dentro da raiz. Que no caso a gente vai aprender da raiz quadrada. Em aulas anteriores, você constatou que existem equações do segundo grau cujas raízes são números irracionais. São aqueles números que, quando a gente extrai a raiz quadrada, a gente não consegue encontrar o valor na tabuada. Por exemplo, raiz quadrada de 2, né? Não existe um número que vezes ele mesmo vai dar 2. E uma definição mais precisa a definição mais precisa são todos aqueles números que você não consegue, quando está o número decimal, você não consegue encontrar a fração geratriz. Não consegue encontrar a divisão dela, né? Vamos agora conhecer equações denominadas irracionais, porque possuem incógnita no radicando, que o radicando é aquele símbolo da raiz. Vamos conhecer os procedimentos necessários à resolução de equações irracionais. Então, por exemplo, resolver essa equação. Raiz de x é igual a x menos 6. Aqui nesse caso, para tirar o símbolo da raiz, nós temos que levar os dois lados da equação, os dois lados do sinal de igual, ao quadrado. Porque se eu levar ao quadrado, esse símbolo vai sair. Então, o primeiro passo é eliminar o radical, que é o símbolo da raiz, e simplificar a equação. Então, aqui, elevou os dois lados ao quadrado. Essa raiz de x aqui está elevada ao quadrado. E esse x menos 6 também está elevado ao quadrado. Percebe aqui que está entre parênteses, porque são dois termos, o x e o menos 6. Então, tem que colocar entre parênteses, porque isso aqui é um número só. Não tem nada aqui. Do lado de fora da raiz é 2. Então, esse 2 aqui da raiz com esse 2 do elevado aqui ao quadrado vai cancelar e vai sobrar só o x. Agora, esse parênteses aqui que está elevado ao quadrado, todo número elevado ao quadrado é o número vezes ele mesmo. Então, esse número dentro do parênteses, esse x menos 6 é um número só. Então, vai ficar x menos 6 vezes x menos 6. Tá? Lembrando que quando daqui para cá só elevei ao quadrado os dois lados do sinal de igual, isso aqui é um artifício matemático justamente para eliminar esse símbolo da raiz, certo? Então aqui cancelou o 2 do índice com 2 de fora, sobrou o x, e esse parênteses, que é o x menos 6, como ele está ao quadrado, vai ficar x menos 6 vezes x menos 6. Agora a gente tem que resolver esse parênteses. Aqui é uma conta de vezes, então nós vamos fazer a propriedade distributiva. A propriedade distributiva é a propriedade que a gente coloca setinhas, na continha de vezes aqui. Então, esse primeiro aqui, o x, eu vou colocar a setinha no primeiro do outro parênteses. E vou pegar uma outra setinha, colocar no segundo do parênteses. Vou fazer uma continha de vezes aqui. Agora, com esse segundo número, vou fazer a mesma coisa. O menos 6 vezes x e o menos 6 vezes menos 6. Então, a setinha é muito importante fazer para não se perder na hora de resolver as contas de vezes, que vai seguir as setas. Aqui, seguindo a seta, x vezes x, colocar aqui passo a passo, x vezes menos 6. O x vezes menos 6 vai dar menos 6x. Porque aqui não tem nada, não tem sinal no x, é sinal positivo, e aqui é negativo. Então, regra de sinal da conta de vezes, sinais diferentes dá menos. E aqui não tem nada no x, é 1. 1 vezes 6 dá 6. Por isso que deu menos 6. Então, com esse primeiro a gente já fez as duas setas. Agora vamos pegar o segundo. Menos 6 vezes x, menos 6x, que é a mesma conta. O x vezes menos 6 e o menos 6 vezes x é a mesma conta. Agora aqui, o menos 6 vezes menos 6. Eu coloquei o menos 6 entre parênteses,
porque ele é negativo. Tá? Quando você tem mais prática, a gente pode fazer direto. Mas vamos fazer passo a passo para todo mundo entender. Agora no outro slide eu copiei aqui, não fiz nada. Como tem mais espaço aqui, vamos fazer devagarinho. O x vezes x é x elevado ao quadrado. Aqui o menos 6x com menos 6x. Agora isso aqui a gente vai aplicar a regra adicional da conta de mais e menos. A regra adicional da conta de mais e menos é dívida e pagamento. Como é negativo, eu tenho duas dívidas. Então vamos supor que eu estou devendo R$6 no banco e eu gasto R$6. Então no total eu vou estar devendo 12. Tá? Eu vou estar com um saldo negativo de 12. Certo? Agora aqui já é uma conta de vezes. A regra adicional da conta de vezes e dividir é sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Aqui são dois sinais iguais. Menos com menos vai dar mais. Certo? Vamos notar que isso aqui vai chegar já é uma equação de segundo grau. Para resolver a equação de segundo grau, tem que estar tudo do mesmo lado do sinal de igual. Tá? Então vamos passar esse x que está do lado esquerdo do sinal de igual, vou passar ele para o lado direito do sinal de igual. Quando eu passei ele para cá, aqui ele estava um sinal positivo, ou seja, uma continha de mais, passou para cá uma continha de menos. Vamos resolver esse aqui. Ó. A única coisa que a gente pode resolver é esse 12x menos x. Eu não posso fazer uma conta de mais nem menos com o x² e o x, porque aqui é o expoente 2 e aqui não tem expoente, né? Que no caso seria expoente 1. Então aqui, também tenho duas dívidas. Estou devendo R$12, aí eu gasto mais R$1, então eu vou dever 13. Né? Vai continuar com o sinal negativo. Então agora eu vou trocar o zero e a equação de lado, né? Porque ficou combinado que sempre a equação, as letras vão ficar do lado esquerdo do sinal de igual e os números do lado direito. Agora nós vamos resolver essa equação de segundo grau. É bom que a gente vai relembrando já as matérias que a gente já estudou. Então, vamos resolver pela forma de Bhaskara. Certo? Para resolver pela forma de Bhaskara, nós temos que separar os coeficientes da equação de segundo grau. Aqui não tem nada antes do x² é 1. Então, o coeficiente antes do x² é o a, que no caso dessa equação é o 1. O b é o número antes do x, que no caso é o menos 13. Aqui o sinal entra, tá? Então aqui é menos 13. E o c é 36. Aí vamos substituir no delta, que faz parte da fórmula de Bhaskara. Então é só substituir. Onde que tem a letra, eu coloco o número. Então aqui no caso do b, eu coloquei menos 13. Coloquei entre parênteses, porque o 13 está negativo. Esse menos 4 é da fórmula. Então esse menos 4 sempre vai ter. No lugar do a eu coloquei o número 1. E no lugar do c eu coloquei o número 36. Agora vamos fazer a continha aqui. Ó. Como o menos 13 está dentro do parênteses, mesmo ele sendo negativo, ele está elevado aqui a um número par. O 2 é par. Então ele vai dar positivo aqui o sinal. E 13 elevado ao quadrado é 13 vezes 13, que dá 169. Eu vou fazer a conta de vezes. São duas contas de vezes aqui, né? O menos 4 vezes 1 e o resultado vezes 36. O menos do 4 com o mais do 1 dá menos. 4 vezes 1 dá 4. Esse menos 4 veio dessa conta de vezes. Menos 4 vezes 1. Agora aqui eu tenho uma conta de menos e uma de vezes. Né? Primeiro a gente resolve a de vezes. Só no final que a gente resolve mais e menos. Então eu vou fazer menos 4 vezes 36. Então sinais diferentes. O menos do 4 com o mais do 36 vai dar menos. 4 vezes 36, 144. Agora vamos fazer o 169 menos 144, que vai dar 25. Agora o próximo passo é extrair a raiz quadrada de delta.
Então, no lugar do delta, nós encontramos 25 e raiz quadrada de 25 é o 5. Por quê? 5 vezes 5 é 25. Então, a fórmula de Bhaskara é essa. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Vamos substituir, né, no lugar do ABC e da raiz de delta, o que a gente já achou. Então, esse menos é da fórmula e o b é 13 negativo. Então, vou colocar ali dentro do parênteses. No lugar de raiz de delta, que eu achei aqui em cima, que é 5, substituo por 5. E no lugar do a eu coloco o número 1. Agora vamos terminar de ajeitar essa conta. Aqui, nós vamos fazer a regra de sinal da conta de vezes. Como não tem nada aqui, é como se fosse vezes menos 1. Então aqui menos com menos vai dar mais 13. Copiei o mais ou menos 5 e fiz aqui, ó, 2 vezes 1 dá 2. Agora vamos achar as duas raízes, x' e x'. Então, como aqui é mais ou menos 5, né? Uma conta eu vou fazer com mais 5 e a outra eu vou fazer com menos 5. Então, 13 mais 5 vai dar 18 e copio 2. Esse 18 veio do 13 mais 5. 18 dividido por 2 vai dar 9. Essa é a primeira raiz. Agora a segunda, eu vou fazer com um 5 negativo. 13 menos 5 vai dar 8. 8 dividido por 2 vai dar 4. Então, achamos as duas raízes. Só que como isso aqui é uma equação irracional, eu tenho que testar as raízes, para ver se as duas raízes que eu encontrei são verdadeiras. Então, para eu saber, eu vou pegar a equação original, que é aquela do início do exercício, e vou substituir no lugar do x, eu vou substituir as raízes que eu encontrei com a fórmula de Bhaskara. Então, uma das raízes foi o 9, né? Então, no lugar do x, eu vou colocar 9, ó. Onde tinha x, eu coloquei o número 9. Certo? Então, vamos fazer a continha. Raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Copiei aqui o 9 menos 6. 9 menos 6 dá 3. 3 é igual a 3? Sim. Então, isso aqui é uma verdade. Agora eu vou testar outra raiz, que foi o 4. Então, todo lugar onde tinha x aqui na equação, eu coloco o número 4. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. Copiei aqui. 4 menos 6. Ó, eu tenho 4 depositado no banco e eu gasto 6. Então, como eu gastei mais do que eu tinha, eu vou ter uma dívida, né? Então, por isso que o sinal é negativo. Então, se eu tenho 4 e gasto 6, eu vou estar devendo 2. Tá? Esse 2 também pode achar fazendo o 6 menos 4. Então, 2 é igual a menos 2? Claro que não. Então, uma informação falsa. Então, significa que essa equação só tem uma raiz, que é o x valendo 9. Certo? Então, esses são os 3 passos para resolver uma equação irracional, que é uma equação que tem a incógnita, né, que é a letra, dentro de uma raiz. Vamos para um exercício. Vamos resolver essa equação aqui, ó. Certo? Só que no caso dessa equação, se eu elevar os dois lados ao mesmo tempo ao quadrado, eu não vou conseguir extrair essa raiz de x aqui facilmente, ou nem vou conseguir fazer. Certo? Então eu tenho que deixar sempre a raiz sozinha de um dos lados do sinal de igual. Então vou deixar esse menos 2 raiz de x sozinho do lado esquerdo. Então para isso eu tenho que passar esse x para o lado direito do sinal de igual. Então o primeiro passo, né, é eliminar o radical e simplificar a equação. Vou passar o x para lá. Então, ó, o menos 2 raiz de x ficou no lado esquerdo. E o x, que era positivo, porque ele não tem sinal, é positivo, conta de mais, foi para o lado direito do sinal de igual, ficou uma conta de menos x. Agora sim eu posso levar os dois lados ao quadrado. Elevei o menos 2 e a raiz de x. E aqui tem que colocar dentro do parênteses.
Agora eu vou fazer aqui no outro slide com um espaço maior. Aqui, ó, eu vou elevar os dois ao quadrado. O menos 2, tá fazendo a conta de vezes aqui, ó, menos 2, dentro do parênteses elevado ao quadrado. E a raiz de x elevado ao quadrado. Fiz dois separados. E aqui tem que abrir os parênteses, né? Fica 15 menos x vezes 15 menos x. Aqui, menos 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Aquilo que eu falei no slide anterior, né, no exercício anterior, quando é negativo dentro do parênteses elevado ao número par, sinal positivo. Aqui, estão vendo que não tem nada aqui? Significa que é um 2. Eu vou cortar esse 2 do índice da raiz com 2 aqui de fora. Então, esse símbolo da raiz some. Agora aqui eu tenho que fazer a distributiva. Ó, vou pegar o primeiro do primeiro parênteses vezes o primeiro do segundo. Depois o primeiro vezes o segundo. Então, primeiro vezes primeiro, primeiro vezes segundo. Agora eu vou pegar o menos x. Menos x vezes 15 e menos x vezes menos x. Então aqui saiu, né, o símbolo da raiz, ficou 4x. Aqui seguindo a setinha, ó, 15 vezes 15. Depois 15 vezes menos x, menos 15x. Então esse primeiro número aqui já foi, nesses dois aqui. Agora o segundo, menos x vezes 15, menos 15x. Aqui, ó, menos x vezes menos x. Coloquei o outro menos x entre parênteses, porque é negativo. Sempre for negativo, com conta de vezes, tem que colocar dentro do parênteses. Então vamos resolver. 15 vezes 15, 225. Aqui eu estou devendo 15 reais no banco e gasto 15 reais. Então eu tenho duas dívidas, né? Então eu aumentei minha dívida. Então se eu devo 15 e devo 15, no total eu vou dever 30. Então aqui é menos 30. Aqui regra de sinal da conta de vezes, sinais iguais dá mais. Então menos com menos dá mais. X vezes x, x elevado ao quadrado. Agora eu vou passar esse 4 que está aqui para o lado direito do sinal de igual, para a equação do segundo grau ficar tudo igual a zero. Então eu passei o menos 4 para cá, ficou igual a zero, não tem nada aqui desse lado. E o 4, que era positivo, ficou negativo aqui, menos 4x. Agora vamos fazer a conta. Devo 30 e gasto 4. Então tem duas dívidas, né? Eu vou dever 34x aqui. Troquei os dois de lado, né? Coloquei a equação aqui do segundo grau em ordem. X² menos 34x mais 225 é igual a zero. Agora vamos para o segundo passo, que é resolver a equação. Aqui não tem nada antes do x², é 1. Separando os coeficientes, o a é igual a 1. O b está antes do x, é o menos 34. Lembrando que o a é sempre antes do x² e o b sempre antes do x. E o c, ele nunca tem letra, que é chamado de termo independente. Então c é igual a 225. Vamos substituir no delta. No lugar do b, coloco menos 34 dentro do parênteses, porque é negativo. Menos 4 da fórmula. No lugar do a, coloca 1. No lugar do c, coloco 225. Só troqueio. Então vamos lá. Menos 34 ao quadrado vai dar 34 vezes 34, 1156. Menos 4 vezes 1 vai dar menos 4. Né? Que aqui é menos com mais, vai dar menos. Aqui é a mesma coisa, ó. Menos do 4 vezes o mais vai dar menos. 4 vezes 225 vai dar 900. 1156 menos 900, 256. Vamos extrair a raiz quadrada de 256. Lembrando que dá para fazer por fatoração ou testando, né? Então, a gente sabe que vai ser maior que 10, vai testando. 12 vezes 12, 13 vezes 13, a gente vai chegar no 16 vezes 16, que vai dar 256.
Então vamos substituir aqui todas as informações que nós achamos na fórmula de Bhaskara, colocar os coeficientes para ficar mais fácil. Como esse menos é da fórmula, ele vem para cá. 34 é negativo dentro do parênteses. Raiz de delta achamos que é 16. Então no lugar do raiz de delta eu coloco 16. E no lugar do A eu coloco 1. Vamos ajeitar aqui, ó. Menos com menos dá mais. Copiei esse mais ou menos 16. E o 2 vezes 1 dá 2. Agora vamos achar as raízes. Uma raiz com mais 16 e outra raiz com menos 16. 34 mais 16 dá 50. 50 dividido por 2 dá 25. Agora 34 menos 16 dá 18. 18 dividido por 2 vai dar 9. Agora, como é uma equação irracional, eu tenho que testar as raízes. Vou verificar se as raízes são possíveis. Pode acontecer de nenhuma raiz dar certo. Então, vou pegar a equação original e no lugar do x, eu vou colocar os valores que eu encontrei na fórmula de Bhaskara. Então, aqui vai ficar, né? No lugar do x, coloca 25 aqui. No x dentro da raiz, coloca 25. Primeiro aqui eu vou extrair a raiz quadrada. Raiz quadrada de 25 é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Agora eu tenho conta de menos e de vezes. Faz a de vezes primeiro. Certo? 2 vezes 5, 10. Né? Menos com mais dá menos. 25 menos 10 dá 15. 15 é igual a 15. Então é uma coisa verdadeira, significa que o 25 é uma das raízes dessa equação aqui. Agora vamos testar o 9. No lugar do x eu vou colocar 9. Vamos extrair a raiz quadrada de 9. Vai dar 3, porque 3 vezes 3 é 9. Vamos fazer a continha de vezes. 2 vezes 3, 6, né? Menos com mais dá menos. 9 menos 6 vai dar 3. 3 não é igual a 15. Então isso aqui é falso. Então a única raiz, né, o conjunto de solução, vai ser o x valendo 25. Então a aula de hoje vai até aqui. Não esqueçam de fazer as atividades. Mandem as fotos para o tutor de vocês. Muito obrigado, um grande abraço e fiquem com Deus.